Seja muito bem-vindo ao podcast O Empreendedor e o Executivo. Eu sou o Gustavo Lucas, o empreendedor. E eu sou o Gabriel Lucas, o executivo. Esse é o nosso podcast para ajudar você que é empreendedor e você que é executivo a dar o próximo passo, a atingir resultados desproporcionais, seja qual for o teu objetivo. Então seja bem-vindo, curta, compartilha, se inscreva no canal, você já sabe que isso aí ajuda a gente bastante, certo, Gabriel? Sim, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que você está disposto a perder. Mas antes, vamos fazer uma rápida recapitulação. O que a gente falou no último episódio, né? A gente começou falando sobre o pensamento empreendedor. Então, rapidamente, a Sara Sarasvati identificou 5 princípios que norteiam o perfil empreendedor. E a gente está traçando eles aqui um a um com você. No último episódio a gente falou do pássaro na mão. Isso. Se você não teve a oportunidade de assistir ainda, volta lá e assiste que vale a pena. Com certeza. Ok? E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo princípio, que é a ideia de perdas toleráveis. Perda tolerável. Ninguém gosta de perder, né? Ninguém começa um negócio para perder. Mas uma das coisas que a Sarasvati identificou é justamente esse padrão entre os empreendedores que ela investigou, que ela estudou, né? Que eles, quando começaram seus negócios, tinham ali um compromisso prévio em aceitar determinada perda, né? Enfim, e é sobre isso que a gente vai falar aqui e dissecando ali sobre 3 grandes aspectos importantes dentro desse conceito perda tolerável. Então fica com a gente e vamos lá. Legal, e para começar, vamos fazer essa diferenciação, né? Como que é esse pensamento empreendedor versus o pensamento causal, gerencial, tradicional que a gente vê nas grandes organizações, né? E por que esse pensamento empreendedor ele é importante no momento de iniciar um novo negócio? Então, como o Gus começou a falar aqui, o empreendedor, ele, de alguma forma, ele já dimensiona a perda que ele está disposto a ter, né? Não que ele queira perder, mas ele sabe que ele está entrando naquele negócio, tem risco, e ele vai até onde ele consegue perder. A ideia é o que é? Minimizar aquela perda, mas sabendo até antes, né, o quanto eu estou disposto a perder. Sim. É que nem cassino, né? Se você entrar lá e ficar muito com emoção naquele seu projeto e tudo mais, você não sabe a hora de sair. Daí você pode colocar tudo a perder. E a gente que gosta muito de viés, né, me vem agora, cuidado com a sorte de principiante também, né? A gente vai depois gravar mais episódios sobre isso estava fora do roteiro aqui. Mas o grande lance desse negócio de perdas toleráveis é que você não pode entrar lá disposto a colocar tudo, né? Ou tudo ou nada. Não é esse, não é esse o ponto, né? E nós vamos falar sobre alguns erros que as pessoas cometem e um deles é justamente esse, né? Principalmente para pessoas que querem comprar uma franquia. Sim. E aí a gente depois tem algumas histórias sobre isso ali. Mas o grande lance é você fazer a seguinte pergunta: o que de pior pode acontecer se eu perder esse valor que eu determinei, que eu estou disposto a perder, certo, Gabriel? Exatamente. E a gente pensa em dinheiro primariamente, porque de fato é o que é um risco que você está colocando diretamente, mas não só isso, né? Porque você vai estar colocando seu tempo, sua energia, você está abrindo mão de outros projetos para fazer esse certo investimento. Então, ter clareza é o que distingue os empreendedores do executivo ali com pensamento gerencial tradicional. E como que esse executivo tradicional pensa, né? A mentalidade gerencial, ela prioriza foco em retorno, foco em rentabilidade. Então, eu vou investir nesse projeto se ele dá mais retorno que outro. Então, quando você quer lançar uma coisa que é muito fora do que está acostumado naquele meio, um produto que é inovador e tudo mais, e tem que existir uma disposição diferente, porque com certeza você tem um produto que já vende ali há anos, que dá boa margem, e você tem que sustentar aquilo. Então, para você colocar um produto que provavelmente vai perder dinheiro por 1, 2, 3 anos, você tem que mudar essa ideia de ter o retorno, porque vai levar tempo até você construir um mercado. Sim, sim. Uma coisa importante só para colocar é que é natural do pensamento de qualquer ser humano, seja ele mais empreendedor ou mais pro executivo e tal, de ter aquilo que a gente chama de aversão à perda, né? Ou seja, ninguém gosta de perder e tem vários estudos aí da parte de neurociência e tal, mostrando que as pessoas às vezes ficam mais pé da vidas de perder R$100 do que às vezes ganhar 200 é normal.
mas perder 100 dói mais, sabe? Sim. Então, talvez o que esteja te travando aí, só para já trazer, de repente, esse conceito aqui para tua realidade poxa, eu tô com medo de perder. Mas e se você fizer essa pergunta, o que de pior pode acontecer e determinar lá aquele valor, né, que você está disposto a perder? Isso pode te ajudar a avançar. Perfeito. E a gente vai dividir esse bloco aqui desse episódio de hoje em 3 frentes. A primeira delas, que talvez já é ação aí para você entender essas perdas e avançar, é lutar contra a inércia. A inércia é aquela força que fica sob a gente e nos trava, né? Nos deixa no lugar. Então é muito difícil você quebrar o momento que você está, né? Se você não iniciar um movimento em uma direção diferente, dificilmente você vai avançar. Isso também mais conhecido como a zona de conforto, talvez, né? Exatamente. E como o pessoal diz, a mágica está fora da zona de conforto, onde as coisas acontecem de fato. Isso está muito fundamentado num viés que todo ser humano tem, que é o viés status quo, né? A gente quer ficar no que é familiar, né? A gente prefere as coisas como elas são, simplesmente porque elas são conhecidas nossas. Exato. O desconhecido gera medo, insegurança e assim por diante. E para lutar contra a inércia, uma ferramenta bastante prática, né, é o conceito da paciência e impaciência, né? Trazer isso à tona aí para o dia a dia. Cara, esse conceito me marcou muito, assim, porque eu consegui ver esses padrões em algumas coisas em mim e é bem interessante compartilhar com quem nos assiste, com quem nos ouve. Pensa o seguinte, será que você não está sendo muito paciente para começar algo? Ou seja, você estuda, você busca referências, você está sendo paciente, o tempo está passando e você está sendo paciente, né, com aquilo, e aí você começa, depois de tamanho estudo. E aí, na hora que você deveria ser paciente, você está sendo impaciente para colher os resultados. Então, porque às vezes a palavra fica confusa, mas olha, seja impaciente para começar e paciente para colher os resultados. Então, veja o seguinte, vamos supor que você queira estudar piano. E aí você demora, pega um monte de indicações com professores, vê qual que é o melhor modelo de piano para você comprar, e conversa com um, conversa com outro, e ali você já foi ver, já passou 6 meses. Você demorou para começar, para startar. E aí você começa, faz 2, 3, 4 aulas e desiste, porque você está sendo impaciente para colher os resultados na hora que você deveria estar sendo paciente. Perfeito. Para colher os resultados. Então inverta. Seja impaciente para começar e paciente para colher os resultados. Então é uma inversão aí. E você sabe, Gustavo, que eu tenho um exemplo muito prático e recente, até você participou de alguma forma disso, que você sempre ficou no meu pé para você tem que começar a investir, você tem que começar a investir. Você está demorando para começar a investir, né? E o fato é que eu comecei a investir em maio desse ano, 2019. Só que hoje eu olho e falo assim, por que eu não comecei antes? E o fato que eu colocava desculpas. Não, eu preciso estudar melhor, preciso entender melhor as coisas, eu preciso ter um entendimento mais profundo. Mas um mês depois que eu comecei a investir, naturalmente, quando você coloca seu dinheiro lá, então o pessoal desse meio fala, né, skin the game, né, coloca a própria pele ali no jogo e você se envolve. E é verdade, a melhor forma de aprender a investir é investindo. É saindo da inércia, né, que é justamente esse ponto. Quebrando o padrão atual. E tá aí o resultado, né? E hoje, se eu tenho um arrependimento nesse aspecto, poxa, por que eu fiquei enrolando tanto para começar? E agora hoje eu colho os resultados. Mas agora tem que ser paciente para ir construindo a carteira. Exato. Exatamente assim, muito bom. E isso está muito ligado a um viés também. A gente está falando de viés hoje, né? É algo que realmente, eu acho que é importante a gente mapear esses nossos traços de comportamento, né? Porque o viés nos ajuda em muitas coisas, mas por vezes ele atrapalha. São padrões de pensamento que se materializam ali na nossa ação do dia a dia, que é o viés da informação. Às vezes a gente fica com essa sensação de que a gente precisa de mais informação, e isso trava a nossa decisão. É como se nunca tivesse bom o suficiente para começar, né? Não, eu tenho que ler mais uma coisa, eu tenho que seguir mais alguém, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Exato. E muitos estudos mostram que você, às vezes, com menos informação, toma decisões melhores do que com mais informação. A informação às vezes vai ter que te sobrecarregar. Aquele conceito de paralisia por análise, né? Você trava de tanto que você tem ali para analisar. Então, às vezes, menos é mais, né? É o famoso número 1, 2 ou 3 ou 4 do McDonald's, você vai lá, escolhe, acabou e tal. Aliás, né, nada a favor do fast food, mas só um exemplo porque é prático.
Sim. Então tem que ser prático as Funciona, coisas. né? Exatamente. E aqui eu acho que um ponto que eu acho que é relevante também, que às vezes cria inércia, porque foi plantado isso na nossa escola tradicional de administração, é a necessidade de um plano completo de negócios, né, para iniciar um negócio. E para mim, uma frase que deixa isso muito claro é aquela ideia assim: nenhum plano supera o primeiro contato com o mercado, supera o primeiro contato aí com o cliente. Porque naturalmente você vai aprender coisas novas quando você começar. Exato. Então não adiantava eu planejar todos os meus investimentos, etc., ter tudo na forma teórica, porque talvez o mercado mude. Exato. E aí o tempo de adaptação, eu joguei muito tempo fora, fiquei fora do mercado enquanto o mercado estava num determinado jeito. E também não quer dizer que não precise ter um plano, né? Mas o que a gente está dizendo é muito mais valioso o aprendizado do campo de batalha do que na sala lá com ar-condicionado, traçando o que você acredita que vai ser. Exato. O papel aceita tudo. Lógico que você não pode ir desarmado para uma batalha, mas é nesse aspecto de saber Sim. que o tradicional, o plano de negócio e tal, já não funciona muito melhor. E isso acho que resume muito o conceito de hoje, que é perdas toleráveis, que é a ideia do quê, por exemplo? Poxa, eu vou investir, nunca investi, daí estou com medo de começar. Poxa, eu tenho lá 100% do meu capital. Poxa, não começa com 100% lá e começa a fazer o investimento. Talvez coloque lá R$1.000, R$2.000, porque você vai sentindo, ver como comporta, você vai conhecendo, mergulhando naquele meio. O que eu quero dizer a ação ela é tão importante quanto o planejamento. O que não dá é não começar, porque a gente fica postergando decisões importantes. Exato. E você ter a habilidade de identificar esse comportamento em você. Porque às vezes você, de maneira inconsciente, se coloca em tarefas que fazem você fugir daquilo que está sendo algo interessante, que você quer, que você busca, mas às vezes você está se sabotando, né? Então a autossabotagem vai acontecer muito. Então esse primeiro ponto aí dentro do conceito de perdas toleráveis é você lutar contra a inércia, né? Então primeiro você foi lá, perdas toleráveis, identificou quando você pode investir, quando você pode perder, o que pior pode acontecer e tal, e aí agora sair da inércia, colocar em ação. Sim. E o último ponto que eu quero colocar aqui sobre planejamento ainda, né? Para não ficar uma impressão que a gente não gosta de planejamento. Eu, como executivo, o planejamento é super importante, só que muitas vezes a gente entende planejamento da forma errada. A gente acha que o que é importante é o documento final, né? Isso tem um pouco a mentalidade aí da universidade, tudo, mas não é o documento final que importa. O que importa é o processo que você teve de reunir, ir para campo, pesquisar, entender do mercado. Isso em si já é uma ação. É esse processo que faz você crescer e ter maior chance, de fato, de enfrentar o desafio que você está se propondo a enfrentar. Está disposto a mudar esse plano de maneira constante. Perfeito. Né? Faça planejamentos não a caneta, faça planejamentos a lápis, de forma que você possa ali apagar, se adaptar, né? Eu acho que isso é bastante importante. Excelente, excelente. Bom, o segundo pilar, o segundo princípio dentro dessa questão de perdas toleráveis é uma coisa que nos trava muito a todos nós, que é o medo do fracasso, é o medo de errar. E o ser humano tem isso porque existe todo um processo natural dentro de cada um de nós, que é o medo de não ser amado, que é o medo de não ser respeitado, que é o medo de ser julgado, enfim. Existem uma série de medos que vão nascendo com a gente no dia a dia e que fazem muitas pessoas não agir, né, em busca daquilo que desejam ou que podem fazer e tornar a vida muito mais significativa, né? E quem sabe até dentro do mundo executivo o medo de ser demitido, né? Então tem tudo isso que trava muitas pessoas, né? Não, perfeito. E ficar o tempo todo refém disso é muito complicado, porque se você vai para a sua organização e você não pode dar o seu melhor, porque você vai estar pensando o que vão pensar de mim, de fato você está se limitando, você está se podando literalmente. E à medida que você vai ficando mais velho também, esse medo de fracassar tende a aumentar, né? Ao mesmo tempo que você pode usar a tua maturidade e a tua inteligência emocional indo crescendo, evoluindo, né? Na busca do seu autoconhecimento, você pode tentar isolar esse sentimento e transformar esse medo de fracassar em aprendizado caso você venha a fracassar, né? Antes de deixar a sociedade lá na Cenário Capital, a gente teve uma empreitada que eu estava à frente, que era a nossa startup, o Alugaria, né? Que era um marketplace de locação de produtos e tal, de maneira
100% online. Então a gente ficou ali 2 anos, colocamos, além de tempo e energia, um bom dinheiro e tudo mais. E o aprendizado foi muito grande, né? Então a gente fracassou de certa forma, mas colocar esse fracasso como aprendizado faz com que isso me deixe mais esperto, me deixe mais pronto para o próximo projeto, para a próxima jornada, né? Então os empreendedores eles têm muito disso, né? Não é que não tem medo de fracassar, mas é que o fracasso, às vezes, que faz parte ali do contexto, pode ser potencializado como um aprendizado, né? Sim. Sim, e é muito fácil, inclusive, em relação ao fracasso, quem está de fora, depois que aquele fato já aconteceu, olhar e falar, nossa, mas como aquela pessoa deu aquela mancada, né? Ele não viu aquilo, não era óbvio. Viés de retrospectiva. Retrospectiva, exatamente. E então, cuidado. Tem muitos viés, de fato, que impactam, né, esse aspecto aqui. Então, assim, o que a gente está propondo aqui é perceber o fracasso, o erro, como natural e parte de um processo maior. Então, assim, a mentalidade aqui tem que ser outra, né? E fugir desse medo, não tem problema você errar, não tem problema você fracassar. Lógico, ninguém quer isso, ninguém acorda querendo, né? Poxa, eu vou casar, eu tô pensando que eu vou divorciar um dia. Não, né? A gente quer acertar, de fato. Mas os erros fazem parte da nossa realidade. E a gente precisa inverter, a gente precisa mudar, especialmente no empreendimento, né, seja dentro de uma empresa ou fora, para uma mentalidade de experimentação. Exato. Ou seja, ver o processo de testar, né, como o grande valioso, né, ter inputs, né, ter aprendizado. E uma vez que você, né, no nível acima ali que a gente está nessa jornada, determinou aquilo que a gente está disposto a colocar nesse investimento e tal, ainda que isso aconteça, o que de pior pode acontecer caso isso aconteça? Se você pergunta isso 2 ou 3 vezes, esse medo de errar, esse medo de fracassar vai ficando cada vez menor. Exato. E aí você coloca ali o teu ímpeto, a tua energia e tal, e acaba superando, ou na verdade você vai apesar desse medo que é natural de fracassar, né? De ser julgado, poxa, tal. Então, né, tem tudo isso. Mas se você usar a mentalidade de determinar um valor e a mentalidade de testar, errar rápido, né? Que até um pouco da origem ali do conceito MVP talvez tenha vindo desses estudos da Sara, que são mais antigos, né? Que é o seguinte, você fazer o mínimo produto viável, testar, entender, pegar feedback e já corrigir e testar ali com o cliente. Exatamente. Mesmo. Como que de forma barata, de forma acessível, você pode testar uma ideia, um conceito, para que você não, né, se invista muitos recursos, muito tempo, que você poderia estar fazendo outras coisas, para ver se aquilo já não vai ser um erro, e você pode pegar aqueles aprendizados, né, aquelas hipóteses ali, sendo validadas ou não, e transformá-las em algo melhor. Isso me permite voltar àquele ponto que eu falei que eu ia falar há um pouquinho antes, sobre franquias, porque quando você abre uma franquia, e eu tive uma rede de lojas, formatamos a franquia e tal, quem vai comprar uma franquia parte do pressuposto de que os riscos são menores do fracasso, certo? Acontece que hoje no Brasil, e eu quero transmitir isso como uma dica, né? Você filtra aí o que você achar necessário filtrar. Existem muitas franquias que não tem nem sequer o seu negócio original validado. E aí você entra para comprar uma franquia apostando que você vai ter o teu fracasso minimizado, né? E aí você, ao invés de entrar com perdas toleráveis ali, você investe um valor maior, apostando que alguém fez aquele trabalho para você e tal, e no papel é maravilhoso. Sim. Só que aí tem uma série de outras coisas. Então, cuidado principalmente para você não comprar uma franquia onde você vá ser o vendedor daquela franquia. Sendo que, na minha visão, eu sempre faço essas críticas de que para que você seja um vendedor, você não precisa de uma franquia. Não tem nada de errado em ser um vendedor. Eu trabalho com vendas há anos, mas o que eu quero dizer você não precisa comprar uma franquia e ser o vendedor da franquia, né? Acaba você pagando para ser vendedor. Então, você tem que, apesar de uma franquia, para fazer esse link, né, determinar ainda assim o que é perda tolerável para você, porque tem franquias acima de $500 mil. Perfeito. E aí foge um pouco de como os empreendedores costumam começar. Você vai começar com tudo já assim? Será que não vale a pena você olhar a modelagem? Vou começar aqui, gastar X mil reais, aí depois, entendi um pouquinho mais isso aqui, agora para escalar eu posso ir para uma franquia, por exemplo. Perfeito.
Perfeito. Então, assim, eu acho que esse processo de experimentação, ele é super importante. Tem que estar na nossa mentalidade, aprender com o processo e não achar que o processo é perfeito. Até porque, como a gente falou no episódio anterior, o cenário nunca é perfeito para qualquer empreendimento, dentro ou fora de uma organização já estabelecida. Seja uma franquia ou não, né? Exato. E note também sobre franquia que ali já vem uma rentabilidade calculada. Não, isso aqui você vai investir tanto e geralmente tem uma promessa de um retorno estimado e tudo mais. Essa é uma mentalidade gerencial em um negócio que às vezes, como você colocou, ainda não está nem estabelecido. Mas vale a pena, eu acho, se o pessoal... Comenta aí se vocês quiserem que a gente grave temas específicos sobre franquia, sobre essa questão, porque às vezes pode ter gente que nos assiste que quer abrir uma franquia e tal. Deixa ali se faz sentido para vocês, a gente grava só sobre isso depois. Muito bom. E o terceiro aspecto das perdas toleráveis que a gente quer trazer aqui é quebrar um pouco esse mito da necessidade de capital inicial. Porque muitas pessoas às vezes vêm com essa coisa do não, eu não tenho lá os meus 150 mil reais para investir. Por isso que eu não começo a empreender. Por isso que eu não começo. O dia que eu tiver, eu vou empreender e tudo mais. Só que o próprio princípio aqui do jeito que a gente está colocando poxa, você vai colocar lá 150 mil reais, vamos supor que você tem esse recurso às vezes, mas você está disposto a colocar, às vezes tem gente que coloca lá casa, e de novo, cada um vai ter que dimensionar os seus próprios riscos. Tem gente que, de fato, lá tem mais disposição a risco. Mas às vezes você é pai de família, tem a família ali e tudo mais, e isso, enfim, acaba tendo outras repercussões na sua vida. Então, acho que esse balanço é importante. E lembre-se que a gente está seguindo um framework daquilo que uma estudiosa ali de 20 anos para mais, né? A vida dela é isso, tá trazendo aquilo que são as boas práticas, né? E as coisas que deram certo e que funcionaram para que a gente possa tentar ajudar as pessoas que querem empreender, seja num negócio próprio, seja num projeto dentro de uma organização, e equilibrar entre o pensamento executivo e o pensamento empreendedor. Então, assim, o capital inicial não pode ser uma desculpa para você começar um negócio, porque a maioria das pessoas iniciam... Eu, por exemplo, eu iniciei com R$800 e um computador no quintal da minha casa. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer a tua primeira venda. Você tem que, sei lá, o que você precisa? Precisa fazer cartão de visita e vender. Aí você pega o dinheiro aqui, compra aqui, não sei qual que é o teu projeto. Precisa de um negócio grande, faz um MVP, um piloto. Tem sites que você pode fazer uma página de captura, simples, rápido, simula. Então essa mentalidade, o dinheiro, ele não pode ser um pretexto. Tem gente que vai lá, quebra um negócio, vai procurar investidor, mas nem fez a primeira venda ainda. Sim. Como é que alguém vai apostar nisso? Eu creio que hoje em dia tem muito pessoas que estão envolvidas em empreendimento, mas estão muito apaixonadas por serem empreendedoras, com esse sentimento de eu estou nesse meio. Virou meio que pop, virou moda, né? Exato, mas que de fato ainda não tem um cliente, ou seja, não tem um modelo de negócio que tem alguém querendo comprar o que ela está querendo vender, né? Exato. E de novo, acho que são momentos, maturidade, tudo que a gente vai ganhando, mas de fato você tem um negócio quando você tem o seu primeiro cliente pagante. E talvez a melhor forma de financiar um negócio, se possível, é os seus próprios clientes, comprando seus produtos. Daí você vai escalando, né? Exato. Eu acho que vale a pena trazer algumas coisas que eu separei aqui, até para quebrar um pouco esse mito do preciso de muito capital, né? Um estudo que eu peguei aqui, de uma lista das 500 maiores empresas do mundo em 2012, 61% delas originaram ali de um capital inferior a $10 mil. Aí você pode falar, poxa, $10 mil para nós aqui no Brasil, que se dólar, até um capital expressivo. Mas se você fizer a correlação lá no país, $10 mil são $10 mil reais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dá para começar com menos recursos, mas tem muitas histórias como a que você mesmo mencionou, a sua, de pessoas que começam com 500 mil reais, enfim, você vai... E uma mentalidade que eu quero trazer aqui, até para quem é executivo, aí você me fala se faz sentido ou não, é o seguinte, não tem nada de errado em você começar um negócio como uma renda extra, como algo realmente despretensioso, e você começa e sente e vai crescendo de maneira orgânica, que nem uma semente, se tiver que nascer ela vai, e aí você vai plantando, vai regando e vai fazendo, e aí você vê, daqui a pouco você está pronto para deixar o teu negócio, Perfeito. O teu negócio não, o teu emprego, aquilo que te dá, porque tem gente que, não, empreendedorismo, você tem que largar tudo e abrir o teu negócio, acredite em você, tá legal, tudo, mas será que faz sentido para o teu momento aí, para a tua realidade? Então, não há nada de errado em você começar com pouco e começar como algo extra.
E aí você vai sentindo e tal, e vai fazendo, Eu concordo, eu acho que até uma forma de você ir experimentando, né, aos poucos, esse novo setor, essa nova habilidade sua, né, no seu tempo extra também, como renda extra. E se você vai ganhando corpo, daí você faz uma migração, reduzindo de fato a perda, né, o que você está disposto a perder. Porque se abrir mão ali da sua renda principal, que é teu emprego, pode ser um passo grande demais. Mas, novamente, não use isso, né? Se você tem o desejo, não use isso para não começar a fazer algo agora. Exato. Eu acho que é importante esses dois pontos. E aí, assim, a gente trouxe algumas ideias aqui de maneira superficial agora, mas para que você possa pensar, né? O que você pode fazer para conseguir dinheiro inicial, né? Além do seu próprio dinheiro, que você deve ter lá a pele em jogo e colocar, né? Tem gente, aliás, que quer abrir um negócio e não põe nem R$1.000 do seu bolso e quer dinheiro de outras pessoas. Mas, por exemplo, você pode pegar um empréstimo com familiares, com amigos, né, que é o FFF, né, que quer dizer Friends, Family and Fools. Que são os tolos ali, mas tudo bem. É aquele que está acreditando em você, né? Tolo no conceito de brincadeira do americano. Exato. Né? Mas você pode buscar um sócio. Né? Só lembra que às vezes um sócio pode ficar mais caro do que um empréstimo, né? Porque às vezes você tem que dar 50% da empresa, então você tem que ponderar. Ele é complementar ou você só quer o dinheiro dele, né? Você pode fazer como o Gabriel falou, o próprio cliente financiar o teu negócio, ou seja, você vai lá, vende, né? Começa, entrega, recebe. Então, assim, necessidade de capital inicial como desculpa, a gente escuta muito. Só que assim, não é a realidade daquela pessoa que está disposta a empreender, ou seja, você tem que empreender, né? Depois você assiste o episódio inicial de novo lá, com aquilo que você tem na mão, né? Mas assim, o capital não pode ser uma desculpa, você tem que agir apesar do capital. Você vai arrumar capital de várias formas, né? E assim por diante. Não, exatamente. O que a gente quer trazer aqui mesmo é derrubar barreiras que podem estar te impedindo de avançar. Tá? E eu acho que o último conceito que eu queria trazer aqui também nesse último bloco, né? Porque a gente está falando de capital inicial, porque muitas vezes a gente pensa primariamente no recurso financeiro, mas existe um conceito americano que ele chama de bootstrapping, né? Começar com o menor custo fixo possível, né? Então, assim, você não precisa só de recurso financeiro para começar a sua empresa. Você precisa, às vezes, de recurso físico, você precisa de recurso humano, intelectual. Então, se você puder, poxa, você precisa de uma sala lá na Paulista para começar seu negócio? Provavelmente não. Então, se você puder minimizar esse teu custo fixo, vai te ajudar a ter mais fôlego para testar a sua ideia nesse momento inicial e depois, posteriormente, avançar, né? E, de novo, nada começa grande e às vezes tem pessoas que podem travar por uma questão de imagem mesmo. Nossa, eu vou começar aqui pequenininho, mas eu era um cara fera lá na empresa tal. E não sei o que. Então existem várias coisas que tem a ver com mentalidade de começar pequeno, dar um passo de cada vez, que podem estar te travando. Então pega aí o que interessar para você, filtra aquilo que não está fazendo sentido, mas veja que isso aqui faz parte de um modelo, né, da Sarah lá, que a gente está trazendo aqui para vocês, do Effectuation. Legal, então assim, para fechar esse nosso episódio de hoje, né, lembra que tem que lutar contra a inércia. A inércia realmente é uma barreira que pode estar impedindo você de avançar. A gente sabe que a gente vai lidar com medos internos, coisas que a gente tem ali no nosso emocional, a gente precisa lidar com isso de fato. A gente precisa saber que isso existe, tomar conhecimento e de fato olhar de frente e mudar essa situação. E também não vamos usar como desculpas, né, necessidades de recursos que a gente pode, até como a gente falou no último episódio, trazer pessoas às vezes para complementar as necessidades que a gente tem. E com isso a gente deixa um pouco essa mensagem de assim, saiba o que você está disposto a perder, não no sentido que você vai perder, mas tenha clareza isso desde o começo. Né? Esse conceito de perdas toleráveis eu acho que ele é bastante importante, porque não é tudo ou nada, né? A gente tem que saber o quanto a gente está disposto a realmente avançar. Tá? E eu acho que uma frase que eu separei aqui, que eu gosto bastante, os fundadores, né, aprendem a estar confortáveis com o desconforto, né? Estar desconfortável com o desconforto. Acho que uma frase até ela é engenhosa, sim, né? Uhum. Mas ela traz isso, né? E eu acho que o conceito de perdas toleráveis ter que empreender, a mentalidade empreendedora é lidar de fato com a quebra do status quo, quebra de onde você está hoje. Então ela vai gerar desconforto. E essa frase é da Amy Wilson.
e ela escreveu o livro Código dos Criadores, que é a nossa indicação de leitura de hoje. Ótimo. Vale a pena lá conferir, ela traz ali 6 princípios ali que ela também no estudo dela identificou aí com fundadores, criadores de empresa. Maravilha. Como tarefa prática, pessoal, a gente sugere para você no episódio de hoje fazer alguma tarefa, fazer alguma ação, né? A tarefa de hoje é você fazer alguma ação. Então você tem uma ideia, você tem um projeto, então vamos tirar ela da tua mente, coloca no papel. Por exemplo, já tem o domínio registrado desse teu projeto, ou subir uma landing page, né? Subir uma página lá para capturar, para testar, ou então fazer um cartão de visita, né? Você pode usar lá o canva.com para você fazer uma arte você mesmo, fazer lá, imprimir 1000 cartões de visita, 100 cartões de visita para fazer a primeira venda, conversar com as pessoas. Então, qual é o primeiro passo que você pode dar agora para sair da inércia, né? Então, fica isso aí como tarefa para você, tá bom? E no próximo episódio a gente vai dar continuidade aos princípios aí do Effectuation e a gente vai trazer aí a importância de se conectar com parceiros nesse processo de gerar novas ideias, de avançar com esse potencial negócio, potencial ideia, ok? Perfeito, então deixe seu feedback, deixe seu comentário, se inscreve, manda dúvidas, sugestões, se conecta com a gente nas redes sociais também. É um prazer estar aqui trocando ideias com vocês, daquilo que a gente faz no particular, agora deixando o público aí transbordando, compartilhando com vocês mesmo, tá bom? Legal. Forte abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.